Fala, meus amigos, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos em que disputam. Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores, Primeira Liga, tem Carioca. Eu estou aqui fazendo a minha análise, dando a minha opinião antes do jogo e após o jogo, falando dos erros e acertos, do que poderia ter feito, do que deu certo, do que deu errado. Estamos aqui falando, por enquanto, da opinião sobre o futebol. Não estão cobrando ainda, né? Se cobram tudo, mas essa opinião sobre futebol ainda não estão cobrando. Como não estão cobrando, eu faço o meu canal aqui e dou uma opinião sobre futebol que eu gosto muito, principalmente dos times do Rio de Janeiro. Bom, final de semana tem Campeonato Brasileiro. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde continua o Corinthians como líder. Ainda o Grêmio, mesmo sem ter jogado, continua em segundo lugar. O Flamengo já jogou e ganhou e está em quarto lugar, porque o Santos também ganhou, ficou em terceiro. O Fluminense perdeu para o Corinthians, caiu, está em 11º ou 12º lugar, se eu não estiver enganado. O Vasco, que ganhou do Atlético Mineiro fora de casa, uma boa vitória do Vasco, também deu uma subida. Então vamos falar do quarto carioca que jogou nessa 16ª rodada. E esse carioca é o Botafogo, é o fogão, é a estrela solitária. O Botafogo jogou contra o Atlético Goianiense, o lanterninha do Campeonato Brasileiro. O time do Atlético Goianiense é horroroso. O treinador que tiver lá, que também o treinador é novo, vai ter trabalho, porque o problema não é só tático, é técnico. Tem jogadores tecnicamente muito fracos, muito fracos. Mas futebol é futebol. Tudo pode acontecer. E pode ser que o Atlético consiga sair da onde ele está. Mas acho muito complicado. O Atlético com 8 pontos, 8, 9 pontos só. O Corinthians, que é o líder, está com 40. O que está o primeiro fora da zona de abaixamento está com 15 ou 17 pontos, um negócio assim, está com 17. Ele já está a 9 pontos atrás. Complicado. Vai ter que fazer no segundo turno vai ter que mudar muito. Vai ter que fazer um trabalho de campeão para conseguir não ser rebaixado. Bom, e o Botafogo? O Botafogo poupou o time inteiro. O time inteiro, porque o Botafogo tem um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil no meio da semana. Então ele poupou geral. Só não poupou o Jefferson e o Bruno Silva. O time do Botafogo iniciou com o Jefferson, o Luiz Ricardo, que estava um tempão parado, estava aqui, será que joga, será que não joga? Colocou o Luiz Ricardo, Marcelo e Emerson Silva na zaga e o Gilson na lateral esquerda. Dudu Cearense, Bruno Silva, Fernandes e Marcos Vinícius. E Guilherme e Vinícius Tanque. Deixa eu dar uma conferida para ver se o time era esse mesmo. Ricardo, Marcelo, Gilson, Dudu Cearense, Bruno Silva, Fernandes. Depois ele entrou com o Vitor Luiz, Marcos Vinícius, depois ele botou o Leandrinho, o Guilherme e o Vinícius Tanque na frente. Bom, colocou um time completamente mudado. Vou falar. Se o Botafogo tivesse jogado no time titular, teria ganho esse jogo e teria dado um salto na tabela e estava no G6. Porque o Botafogo empatou com o Atlético Goianiense. Empataram, desculpa, em 1-1. Mas com o time principal, o Botafogo, mesmo jogando fora, tem quase certeza que o Botafogo tinha ganho. Bom, o jogo, vamos lá o jogo. Não gostei do jogo. O Botafogo completamente diferente do time principal. O time principal do Botafogo tem uma forma de jogar, defensivamente é muito bom, dá muito poucos espaços, e com o time que ele colocou, o Botafogo errou muito, deu muito espaço. O Atlético Goianiense, mesmo com a qualidade muito baixa, foi melhor, atacou mais no primeiro tempo. O Atlético Goianiense chegou umas 6 ou 7 vezes
perto do gol do Jefferson. O Botafogo teve uma chance ou duas só no primeiro tempo. O Botafogo deu a bola para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense foi para cima, tentou o gol, propôs o jogo. O espaço do Botafogo não acertava, ele não conseguia o contra-ataque. Ele colocou o Guilherme para fazer a função do pimpão, o Tanque lá na frente do Roger, o Marcos Vinícius ali fazendo, circulando ali pelo lado direito e pelo meio, e os três volantes ali, o do Cearense, o Bruno Silva e o Fernandes, tentando segurar ali, dava bola, só que quando pegava a bola não conseguia sair, não conseguia criar. O Botafogo, no time titular, já tem essa dificuldade de criação. Nesse catadão que o Jair fez, aí ficou evidente. Porém, a composição tática do time deveria, porque os jogadores treinam juntos. Então, a composição do time reserva deveria ser muito parecida com o titular, mas não é. Não é. O time do Botafogo estava desorganizado, bem desorganizado. A sorte do Botafogo é que o time do Atlético Goianiense é fraco. É fraco. Eles estão passando por pressão também, estão em último lugar, porque se fosse um time mais arrumadinho, o Botafogo ia sair com a derrota com essa escalação. Compensação, se o Botafogo tivesse jogado no time titular, provavelmente teria os 3 pontos. Primeiro tempo, o Atlético Goianiense melhor, o Botafogo dando a bola para o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense invertendo para um lado para o outro, tacando para o lado direito, para o lado esquerdo, o Botafogo tentando contra-ataque, mas não conseguia, quando pegava a bola também não conseguia criar. Terminou o primeiro tempo 0-0, o que era para o jogo. O Atlético Goianiense melhor, tocando a bola, tentando o gol. O Atlético Goianiense chegou muito mais vezes, chegou 3 ou 4 vezes a mais do que o time do Botafogo. Teve algumas chances que poderia ter saído o gol, o Botafogo não teve nenhuma chance que poderia ter feito o gol, o Atlético até teve. Poderia ter sim, o Atlético Goianiense ter saído no primeiro tempo com 1-0, mas não saiu, foi 0-0. Virou para o segundo tempo. Segundo tempo não mudou muito o cenário, o Atlético pressionando, apertando o Botafogo tentando jogar, mas muito desorganizado. O Atlético Goianiense meteu uma bola na trave de falta, que o jogador, a bola bateu na trave, Jefferson pulou, bateu na trave, foi para o lado esquerdo, o jogador chutou para dentro do gol, mas passou na frente de todo mundo. O Walter, que é o centroavante do Atlético Goianiense, chutou muito de fora da área. O Jefferson fez umas 3 ou 4 defesas ali importantes no segundo tempo. No segundo tempo, o Atlético Goianiense teve mais oportunidade. E quando o Atlético Goianiense teve mais essa oportunidade, saiu o gol do Botafogo. Então, o gol do Botafogo. O Botafogo pegou uma bola pelo meio, rápida, uma roubada de bola pelo meio, tocou para o lado esquerdo, mais uma vez, onde houve um centro para dentro da área, cabeçada do Vinícius Tanque, 1-0. Estilo contra-ataque do Botafogo. Pega pelo meio, joga pela esquerda, cruza na área para alguém entrar em facão ou entrar na vertical. Foi o que aconteceu. 1-0 Botafogo, merecido. Pelo futebol que estava apresentando, não. Mas foi eficiente no contra-ataque. Bom, jogo continuou. O Atlético partiu para cima, o Goianiense partiu para cima, com disposição, com raça. O Botafogo tentando se defender do jeito que estava, meio atrapalhado. Fez algumas mudanças ali. Ele botou o Vitor Luiz pelo lado esquerdo no lugar do Fernandes, tirou o Marcos Vinícius, colocou o Leandrinho, depois no finalzinho ele tirou o Tanque, colocou o Lucas Campos, ou seja, ele tentou segurar, ali o Jair tentou segurar o resultado de 1-0, que era ótimo, com o time do Botafogo todo desmantelado, era ótimo esse resultado de 1-0, que colocava lá o Botafogo no G6. Porém, numa infelicidade do Jefferson, ele saiu errado com o Dudu Cearense se atrapalhou. O time do Atlético Goianiense pegou a bola, partiu para dentro da área. O jogador do Atlético Goianiense estava impedido. Na bola cruzada para dentro da área rasteira, ele estava impedido. O gol foi ilegal, mas o juiz não deu. O
o Atlético Goianiense acabou empatando com um jogador chamado Paulinho, do Atlético Goianiense. Fez lá o gol de 1-1, que, por mérito e por justiça da partida, até para o Atlético Goianiense, merecia o empate. O Atlético procurou a vitória o jogo inteiro o Atlético procurou, tentou, sem organização, faltando um pouco de técnica, mas tentou. O Botafogo tentou se defender, deu a bola, desorganizado, dando muito espaço. O time principal do Botafogo não deu esse espaço, deu muito espaço para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, vou falar de novo, tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria ganho essa partida. Então não pode se analisar esse jogo do Botafogo com o restante do Campeonato Brasileiro, porque esse não é o time que vem jogando. Porém, com os jogadores que estavam, esse empate fora de casa, mesmo com o Lanterna, foi bom. Porque pegou o Lanterna do campeonato com o time do Botafogo que nunca jogou. É como se tivesse início de temporada. Pegou os caras e botou para jogar. É o que aconteceu. Bom, terminou o jogo assim. O jogo foi bom? Não foi bom. Não foi bom pelo fato do Botafogo muito desorganizado, um time completamente sem conjunto. O Atlético Goianiense, tático, tecnicamente, abaixo na média. O jogo não poderia ser muito bom. Teve muita disposição, muita correria, tentaram, o Atlético tentou muito, o Botafogo tentou, terminou 1-1. Se tivesse para ter alguém para ganhar, seria o Atlético. Porém, o Botafogo foi eficiente e conseguiu um ponto, continua lá na parte de cima da tabela, em 7º lugar. É o que aconteceu. Bom, meus amigos, 16ª rodada do campeonato terminou. Terminou com 2 vitórias cariocas, 1 empate e 1 derrota. Pega o meu vídeo antes. Eu falei o quê? Falei lá no vídeo, teremos 2 vitórias pelo menos. Tivemos 2 vitórias pelo menos. A do Flamengo e a do Vasco. E tivemos o empate do Botafogo. Na verdade, vou ser sincero, para mim, ia ter a vitória do Flamengo e a vitória do Botafogo. Poderia ter um empate do Fluminense e uma derrota do Vasco. Foi o que eu pensei pelo jogo do Vasco contra o São Paulo. Fui surpreendido. Só que a derrota do Carioca, que foi do Fluminense para o Corinthians, foi injusta, completamente injusta. Completamente injusta. O Fluminense não merecia perder para o Corinthians. O time do Corinthians não é isso tudo. O time do Corinthians faz 2 coisas que a maioria dos times não estão fazendo. O time do Corinthians joga muito compactado. Quando defende, eles defendem muito compactado, tem sempre 3, 4 jogadores próximos uns dos outros. E quando ataca, o Corinthians ataca assim também, com 3 ou 4 jogadores muito próximos. Então a tabela fica mais fácil. E outra coisa, o Corinthians simplifica tudo. Dificilmente você vai ver o jogador do Corinthians dando um drible para poder ser desmarcado. O jogador do Corinthians, para ser desmarcado, ele toca a bola rápida. E isso confunde qualquer marcação. Estilo do Tite. O que o técnico do Corinthians faz é o estilo que o Tite sempre fez. O treinador do Corinthians está mantendo a sequência do que o Tite fez. Toca rápido. Essa é a vantagem do Corinthians. É o ponto forte do Corinthians. E eu reparei nos outros times jogam muito espaçados. Muito espaçado. O jogador tem que dar um toque muito mais longo para conseguir chegar no companheiro. O companheiro tá com a bola, o outro, em vez de chegar para receber a bola, ele se afasta para receber na frente. O Corinthians é o contrário. O jogador pegou a bola, ele junta para receber a bola mais perto. Os outros times não. Quando o jogador pega a bola, ele se afasta para ele poder fazer um toque mais longo. Isso, jogar com um time que faz 2 linhas de 4 na defesa bem armada, é difícil para entrar. E o Corinthians não acelera o jogo. Não acelera. O Corinthians não é um time muito veloz para acelerar o jogo. E o Jô que consegue segurar a bola na frente para o meio de campo e para o ataque chegar para frente. Bom, o Fluminense não merecia perder. O problema é que o Fluminense já vem há várias partidas sem ganhar. E já está em 11º ou 12º na tabela. Aí é complicado. O Fluminense está a 4 pontos, me parece, da zona do rebaixamento. Aí começa a complicar, aí vai ter um jogo complicado já na próxima rodada.
é fora de casa, se perde também, já começa a bater preocupação, aí tem a molecada lá, aí vão jogar a responsabilidade na molecada. Não pode, torcida. A Abel e a molecada estão fazendo o que pode. Bom, o Flamengo que jogou no sábado contra o Curitiba. O Flamengo tem um jogo no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Santos fora de casa. E depois ele vai pegar o Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vou falar pouco do Flamengo. O Flamengo se enrola com as próprias pernas e o Zé Ricardo, por alguma coisa, de repente ele não tá escalando o time que ele quer. Ele quer. Não sei se é isso. Não sei, é só a minha opinião. Não está escalando o time que ele quer. E outra coisa, o Zé Ricardo tem uma falha na hora de armar o time na defesa. Tem. Porque os dois volantes do Flamengo não precisam ficar correndo desesperado atrás de jogador. Nenhum. O time, vamos falar aqui dos times do Rio de Janeiro. O Vasco tem dois volantes que não são muito rápidos. O Bruno Paulista e o Jean, que não precisa ficar correndo igual desesperado. O Fluminense tem até ali o meio é mais leve. Tem o Marlon, o Orejuela e o Wendel. É um pouquinho mais leve. Então vamos falar do Botafogo também. Tem o Bruno Silva ali, tem o Lindoso, tem o Matheus Fernandes, tem o João Paulo, que não são jogadores muito rápidos, mas que compõem muito bem, que fecham o espaço. A dupla de zaga do Corinthians, de volante, eles não sobem muito. E também não são tão rápidos assim, mas eles fecham os espaços. Então, o esquema, o problema do Flamengo defensivo não é do jogador, é do esquema. Para mim, os dois volantes têm que ser Rômulo e Cuejá. Mesmo o Rômulo e o Cuejá sendo mais lento do que o Márcio Araújo. Só que eles desarmam mais, eles mantêm mais a posição, eles guardam a posição, eles se preocupam em defender. E o Flamengo, com a parte ofensiva que tem, os dois volantes têm que se preocupar primeiro em defender e guardar sua posição. Lá na frente, o Flamengo tem Diego, Everton Ribeiro, tem Giovani, tem Everton, tem Berrio, tem Guerreiro, tem Viseu. Não precisa do volante subir. Eles têm que guardar. Além de ter os laterais que sobem muito. Ou o Rodinei ou o Pará pelo lado, ou o Trauco pelo outro. O René sobe muito quando sobe pouco, mas o Trauco. Então os volantes do Flamengo têm que se preocupar em marcar. Quando der para subir, beleza. Mas tem que marcar para liberar o Diego, para liberar o Everton Ribeiro. Minha opinião, eu saco o Márcio Araújo. Coloco o Cuejá ou o Rômulo fazendo livre ali na frente dos zagueiros. Recuo um pouquinho o Diego para fazer aquela saída de bola de segundo homem. Não precisa, mas ele tem que cercar, porque o Diego desarma quase a mesma coisa que o Márcio Araújo. Então ele cerca o Everton Ribeiro na frente, juntando ali com o Guerreiro, que ele jogou muito bem. De um lado o Giovani ou o Berrio, do outro Everton, e na frente o Guerreiro. Flamengo vai ter uma saída de bola muito boa, não vai perder em marcação, porque o Rômulo ou o Cuejá vai manter aquela posição ali para a subida dos dois laterais. Até porque os dois jogadores que estão na frente, ou o Giovani, ou o Berrio, ou o Everton, vão poder voltar para ajudar. Então ficaria dois jogadores que sabem pensar, que é o Diego e o Everton Ribeiro, livre para poder criar. Essa é a minha opinião. Porém, eu não sei o que o Zé Ricardo vai fazer. Botafogo não pode fazer análise por esse jogo, porque tem um jogo importante com o time principal do Atlético Mineiro. Na fase do Atlético Mineiro, sou mais Botafogo na Copa do Brasil. E o Vasco me surpreendeu positivamente, do jeito que o Milton colocou o time, a molecada dando conta do recado, vai dar trabalho, tem que lapidar esses garotos, não pode colocar a responsabilidade em cima dele, mas o Vasco me surpreendeu positivamente. Se teve uma coisa nessa rodada que eu fiquei feliz, foi com o jogo do Vasco da Gama. Gostei muito. Dos quatro, o que eu mais gostei foi do Vasco da Gama nessa rodada. Abner, meu amigo, seu Vascão da Gama. Gostei. Jorge, meu cunhado, seu Vasco, gostei muito. Gostei
pode melhorar, tem condição de melhorar, só não pode botar a responsabilidade em cima da molecada. Gostei. Meus amigos, essa foi a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro que se fechou. Na próxima semana, quer dizer, nessa semana que se inicia, na metade da semana não tem Campeonato Brasileiro, mas tem Sul-Americana e Copa do Brasil. Então eu venho aqui fazer meu vídeo para falar dos jogos dos cariocas nessas competições. Compartilhem, curtam e inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, um abraço, fui!